Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões. Eu sou o Thunder, tô com o Rafa aqui pra um buquê pra garota feia. Eu gostei desse título em português. Eu tô meio mal, mas vamos que vamos. Vamos continuar fazendo o vídeo. E aqui a gente tem a Saori. Eu não consigo. Todo anime que a Saori faz uma personagem chama ela de Saori. Acontece. Onde ela é a garota feia. E ela é meio excluída, ela é meio na dela, e é todo aquele trope inicial de uma garota deslocada da sociedade, uma garota que ela não é bonita e ela não se acha bonita e ela almeja ter um romance de shoujo, ela almeja ter essa vida, mas pra ela é impossível. Até que um garoto popular da sala dela começa a dar atenção pra ela porque vê ela trocando as flores, né? E tenta conversar com ela, só que a coisa não anda, porque ela é extremamente tímida, ela é extremamente difícil de ter uma conversa por conta desse distanciamento que ela faz das pessoas, principalmente das pessoas mais bonitas. E, cara, o texto é interessante, a premissa da história é interessante, porém, entretanto, todavia, eu acho que a gente já pode falar do maior problema da casa aqui, né? Que é o diretor. Mirade Nato, você é péssimo, péssimo, péssimo! E assim, Mirai Minato, desculpa já puxar o carro aqui, Não, é porque perfeito. esse diretor me incomoda faz muito tempo. Porque pra quem não sabe, ele é um diretor que trabalha muito na Silverlink. E ele é o que eu gosto de apontar como o maior exemplo de direção zero. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar alguns dos animes que ele fez. Masamune-kun no Revenge, que é o melhor dele, tenham isso em mente. Soredemo Ayumu, que é um anime da mesma dinâmica do mesmo autor de... Qual é o nome mesmo? Takagi, que é o pessoal gosta de Shogi. Ele, no geral, faz muito anime... o anime da Gal, você conhece esse bem. Ai, Nick fez da Gal! Ai. E o que eu quero dizer com tudo isso? Ele é um cara que ele não dirige. Não tem apoio visual pra esse anime. Eu tenho CNH. Então, a não ser que seja, sexo, mas daí também é só, olha, decotão, não tem mais nenhum apelo visual. E aí o que acontece? Você tem um anime em geral chato pra diabo. As cores são muito feias, não tem transição, tudo é muito duro. Toda a montagem de storyboard visual parece que foi recortado do mangá. O que eu não me surpreenderia, e eu diria até que o mangá é melhor porque deve ser mais bonito. Todo o character design não funciona, não tem apoio visual pra esse anime. E isso é de certa forma importante porque a gente tá falando de um anime que o principal pra ele é a gente entender como muita coisa vai ser reduzida através da perspectiva da personagem, da Tabata. Por exemplo, que anime faz isso bem? Kimi Todoki. Kimi Todoki, ou até o outro que saiu esse ano, o Honey Lemon Soda, eles têm uma noção de que a coisa, não é que as coisas são dessa forma, não é que simplesmente ela é feia ou ela é excluída e tal, mas a personagem se encara dessa forma por uma questão emocional. A Tabata tem isso. E ele quer falar sobre como, de fato, diferente das outras duas, ela é uma menina que não tá dentro de um padrão de beleza social, que não demonstra esse tipo de coisa. Então, dá pra você conversar sobre. E a direção não acompanha. A direção tem o mesmo tom de chapado, de meio piada, meio cinza, meio morto pra absolutamente tudo. Então você não tem a construção pra chegar em compreender ela. Às vezes torna ela insuportável. Tem uma cena que me tiltou muito, porque por o Mirai Minato só fazer esse tipo de plano, ou plano contra plano, ele deturpa muito a ideia, que é essa cena final que eles estão no mercado, e ela não tá acostumada a andar com alguém, mesmo um cara bonito, ela acha que ele tá usando ela de garota de favor. Então ela fica pensando, vou pagar, vou fazer as coisas e tal. E a cena é um mal entendido, mas ela, desde o tempo, é construída como se fosse nada. Então não é como se eu esteja, por exemplo, na mente dela, pensando que isso passa
o sentimento de desconfiança, de baixa autoestima. Não, é tudo uma enorme piadinha imbecil. Uhum. Então esse anime, por não fazer nada, deturpa muito a ideia do texto. Porque o texto, de fato, ele não é exatamente inovador, mas ele tem algumas ideias bacanas pra conversar. Só que não dá pra conversar com essa execução. Nem pra fazer nem pra dar a impressão de que a gente tem que sentir pena dela. Nem isso ele faz. Ele constrói tudo como se fosse uma piada comédia genérica. Pô, e o pior, acabaram de dizer, ele dirige e faz a composição de série ainda por cima. Não à toa, esse anime é todo morto. É um anime que pode não ter uma das piores premissas da temporada, inclusive eu acho a premissa dele até que legal. Mas ele morre, é um dos primeiros a morrer na praia, porque ele não te convence fora da premissa. E da Saori, que é a dubladora da Tabata, que é a única que tá tentando. Sim. Pois é, cara, é muito triste, porque sem nenhuma mudança de perspectiva, o anime parece muito monótono. E, como o Rafa falou, chega no momento que você não consegue mais comprar a perspectiva da personagem. Parece meio boba, parece meio simplória, distante. Não tem uma ideia de criar uma dinâmica ou criar perspectiva, de fato, o contexto pro personagem. Pela produção, pela direção, pelo storyboard. É muito ruim. E o texto, ele é simples, mas ele é funcional. Então, quando você tem que ter um apoio para tornar tudo mais interessante através do audiovisual, eu coloco o áudio inclusive nisso, porque até isso não é nada interessante, trilha sonora super simplória, não torna isso mais dinâmico, gratificante ou algo do tipo. O pessoal tava falando, mas imagina se Skip to Offer tivesse essa produção. Ele iria também ter problemas como esse anime tem. Sabe, tudo bem, ainda são coisas diferentes e ainda bem que Skip to Offer não tem uma produção ruim, muito pelo contrário. É espetacular a produção de Skip to Offer. Mas esse anime, ele foi sabotado a um ponto de não poder existir. De um ponto de não poder fazer o seu roteiro, cara. É muito triste. Não dá pra contar essa história com essa produção. Com essa perspectiva, com essa cor, com esse character design, com tudo isso, cara. É muito difícil. Muito difícil. Então esse anime, ele tomou gap da existência dele. É muito triste isso daqui. E é bizarro, porque a gente tem animes essa temporada, como por exemplo o Isekai do Herói Feio, que a gente já fez review também. E tipo, ele é um exemplo de, pega essa premissa feia e vai pra algum lugar. É comédia, é mais bobo, não é a mesma abordagem. Sim. Mas esse é o ponto, ele tem uma abordagem. Uhum. Ele tem uma apresentação. Esse anime não tem. Então, a não ser que você compre exatamente a premissa, que pelo que inclusive tô lendo aqui, algumas críticas sobre o original, é justamente a questão da empatia pela personagem, a dinâmica em relação a essa questão de baixa autoestima. A história tem isso, então parece algo legal. Então vai pro mangá, porque o anime não vai apresentar isso bem. Não. Ele é contraproducente nisso. Você acaba não gostando da perspectiva da personagem, porque a perspectiva dela é muito mal apresentada. É muito mal sentida. O texto diz. Porém, o texto pelo texto é uma coisa meio flutuante. Só isso, sabe? Então é difícil. É difícil. Infelizmente esse anime foi sabotado e, como o Rafa falou, vai pro mangá. É a vida. Tem anime que não teve a felicidade de ter uma boa produção e aconteceu com esse daqui. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você é novo, se inscreve aqui no canal. Tem mais vídeos de primeiras impressões aqui. E também acompanha a gente lá na Twitch, que estamos fazendo live de segunda a sábado a partir das 2. E vou ficando por aqui. Um bom anime. Até o próximo.